Olha, eu devo ser uma das pessoas mais chatas quando o assunto é série da Netflix. Mas a verdade é que sempre que uma série nacional sai na plataforma, eu acabo indo dar aquela moral, né? Na última vez que eu fiz isso, eu acabei assistindo um episódio de Reality Z, e até hoje eu me odeio por isso. Então eu fui ver boca a boca sem saber nada sobre e com os dois pés lá atrás. E se eu gostei? Bom... Boca a Boca é uma série nacional desse ano produzida pela Gulani com a direção geral do Esmir Filho. A história se passa numa pequena cidade do interior chamada Progresso, onde uma desconhecida doença espalhada pelo beijo contamina os jovens da cidade após uma festa. Antes de mais nada, se você não assistiu a série, pode ficar tranquilo que eu não vou spoiler nada aqui. Eu gostei bastante dessa sinopse e de como ela já trazia algo essencial para contar uma boa história nessa simples premissa. Ela já te diz que o seu espaço, ou seja, a cidade em que se passa, é um ambiente ultrapassado, enquanto seus personagens, por outro lado, são adolescentes, jovens. Sobre isso a gente também sabe do valor inicial do conservadorismo e como isso vai ser efetivo sobre o incidente da doença. E já é isso. Em algumas linhas, o universo já tá ali, nesses pontos chaves que ditam todo o desenrolar da temporada. E mais do que isso, tá tudo nos contrastes. Para Aristóteles, a ação dramática é dividida nas unidades de tempo, espaço e ação. O espaço e o tempo até podem de alguma forma influenciar a ação, mas eles costumam servir mais de palco para ela, porque no fim é a ação que move a história e o que costuma ditar quais serão essas outras unidades. Mas para que uma ação exista é necessário conflito. O Robert McKee, que eu já citei aqui no último vídeo, costuma especificar isso com a ideia de cargas positivas e negativas, o que é bem aristotélico também. Essas cargas de conflito, ao serem movidas e alternadas ao longo das cenas, ao irem do bom ao mal, do sucesso ao fracasso, geram a progressão narrativa. E a verdade é que conflito nada mais é do que contraste, e Boca a Boca parece levar isso bem a sério. Mas nós vivemos numa comunidade, e para essa comunidade funcionar, é preciso respeitar certas regras. A nossa primeira impressão é que Progresso é essa cidade calma e conservadora, mas ao mesmo tempo, o nosso primeiro contato com ela vem sob uma trilha eletrônica, com uma letra contestadora e rebelde. Mas mesmo que não fosse por isso, é impossível não notar logo de cara a ironia em uma cidade repleta de preconceito se chamar Progresso. Em determinado momento da série até chega a existir essa provocação que vem nessa hashtag regresso, mas dado ao contexto, eu prefiro pensar que o oposto de progresso é ordem. Sim, ordem como ordem e progresso. Esse lema da bandeira vem de uma frase do filósofo Auguste Comte e representa os pilares da sua filosofia positivista, que estava ali cercando o período da proclamação da República do Brasil. Na frase, a ideia é que progresso, na verdade, é uma consequência da ordem, um aperfeiçoamento da manutenção racionalista desses ideais positivos e de coisas boas. Mas acho que alguma coisa deu errado aí no meio e acabou surgindo o progresso, a cidade. Porém, as referências dos nomes não acabam por aí. Assim como em todo o Brasil e suas bases positivistas, a série A Cidade também tem uma família rica e de origem mais oligárquica ali, que é chamada de sede, enquanto a parte que pertence à classe menos afortunada, da classe trabalhadora, é chamada de colônia. A divisão é bem clara. Patrão, empregado, sede e a colônia. Mas se Progresso representa esses bons valores do positivismo, a gente já tem o contraste dos adolescentes dali, que são muito progressistas. Bem, eles com certeza têm opiniões diferentes dos adultos a respeito de tudo, o que já envolve um enorme conflito entre gerações. Pais e filhos, por exemplo, são grandes opostos aqui, o que gera momentos bem interessantes na série. Em especial, eu posso citar o Chico, um dos personagens principais, e o seu pai. Enquanto o filho é bem mais sensível e carinhoso, o pai é aquele arquétipo do machão cristão da academia, que literalmente sai socando as paredes do nada. Machucou? Sai de perto. O que é algo parecido com o relacionamento do Alex, que é outro desses adolescentes principais, e o seu pai. Eles são da família Nero, a família rica e pecuarista da cidade. O pai é aquele retrato distante, empresarial, que leva o filho a querer se tornar o seu oposto, mais recluso e inclusive vegano, apesar do importante negócio de gado da família. Porque na sua idade, meu pai já tinha me colocado para trabalhar no pasto. E daí? Isso não te faz melhor que ninguém. Mas o legal é que no contraste desses relacionamentos, a série ainda encontra um espaço para um conflito de classes, que eu acredito que apareça pela primeira vez entre o próprio Alex e a Fran, que também está entre os personagens principais da série. Afinal, como eu já disse, o Alex é um Nero e a Fran, por outro lado, pertence à colônia. Não é bem assim, Fran. Claro que é. Só que também é preciso entender que a importância do conflito não se estende apenas em relações externas.
Histórias com protagonistas adolescentes facilmente caem na pretensão do seu público-alvo e criam arcos fracos, com discursos vazios. Mas Boca a Boca também se equilibra bem nesses polos contrastantes entre adolescentes engajados e complexos, mas que ao mesmo tempo são... Eu quero ver quem aí tem coragem de beijar. Bem, adolescentes. E nessa localização geracional, até os títulos de alguns episódios conseguem o seu valor. O Te Peguei do primeiro é o próprio contraste entre a relação e a doença, além de servir também como um sinônimo de enganação, que você pode interpretar de diferentes maneiras. Só não é melhor que o Sextou Segundou, que intitula o segundo episódio. Essa espécie de antítese, pra mim, define perfeitamente o que é esse contraste do qual eu tô falando, e mais ainda, como ele é executado. Você pode já ter visto alguém elogiando o visual da série por aí. E não é pra menos, a fotografia é lindíssima e leva o espectador pra fora da zona de conforto do cinema brasileiro. Ora a gente tá num ostensivo show de luzes neon, ora num cenário bem mais onírico da natureza subconsciente. Isso chama ainda mais atenção quando a gente lembra estar na Cidade de Progresso, com a sua arquitetura colonial e os seus fortes elementos rurais. O contraste visual é uma boa escolha simbólica para conotar o que a gente já falou sobre a juventude afrontosa presente na cidade, que mesmo na elaboração de festas, atividades nas redes sociais e outras manifestações, ainda assim está debaixo dessa nuvem conservadora, por mais que esse conservadorismo seja todo falho por si só. É uma questão de postura, Chico. Postura. Ordem. Inclusive, essa série poderia muito bem ter entrado como um bom caso de usos das redes sociais nos filmes sobre o qual eu falei na semana passada. Porque é assim que são protagonizados alguns dos momentos mais engraçados em primeiro momento, mas que eles vão tomando uma relevância muito maior conforme a trama vai se desenvolvendo. Mas voltando aos contrastes técnicos, o Sextou Segundou pra mim podia ser a definição do que é a montagem em Boca a Boca. A gente salta desses pequenos videoclipes entre os adolescentes para a esfera pessoal dos arcos entre os personagens, de forma que se cria a importante progressão narrativa e, ao mesmo tempo, agrada audiovisualmente o público que tá buscando se impressionar. Um dos momentos mais evidentes disso, por exemplo, é quando uma montagem paralela alterna entre os adolescentes indo para uma festa, com cortes rápidos entre seus stories e alguns dos adultos passando aquela mesma noite em câmera lenta, nas suas atividades individuais e pertencentes a um universo totalmente diferente, como uma nota das cargas positivas e negativas do conflito, os dois lados de uma força, protagonista e antagonista, como uma síntese adequada para o meio daquele episódio ali no centro da série, que nos esclarece mais uma vez que tá tudo ali, na dependência dos contrastes. Um dia eu ainda vou falar aqui sobre a importância de conteúdo brasileiro em streamings grandes, mas é claro que essa série não é perfeita e ela tá bem longe de ser. Ela acaba muitas vezes caindo nas necessidades de ser autoexplicativa e, como toda série da Netflix de hoje, deixa uma centena de pontas soltas pra tentar vender uma segunda temporada. O que vem depois disso eu não sei dizer, mas o que a gente aprendeu hoje é que o conflito e a exploração dos contrastes fazem algo muito valioso, que pra muitos é o que torna a experiência das narrativas tão satisfatória. Ele organiza a vida, mostra a importância de causa e consequência, faz os acontecimentos terem sentidos e serem representados por convenções e formas simbólicas. E por isso é tão surpreendente, mas ao mesmo tempo tão simples, enxergar as semelhanças de Boca a Boca com o nosso presente. Progresso só é progresso porque no Brasil do espectador não há progresso. Há essa desorganização do lado de fora, mas pensando nisso, acho que não há nada mais justo do que apelar ao velho positivismo do Augusto Comte. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, seja lá o que isso signifique. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, você pode deixar um gostei, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre boas séries brasileiras. E comenta também o que você achou da série, se você gostou ou não. Mas é isso, eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.